Então, Lério começa falando no capítulo 10. Então escutai bem, meus excelentes rapazes, o que discutíamos com frequência, Cipião e eu, a propósito da amizade. Nada é mais difícil, apesar de tudo, dizia ele, que conservar intacta uma amizade até o último dia da vida. Nada é tão difícil, nada é tão raro e também nada é tão valioso. Pois seguidamente acontece que ora os interesses, ora as sensibilidades políticas divergem. Ou seja, a vida vai avançando, às vezes o interesse de um vai para um lado, o interesse do outro vai para o outro. Quando o interesse maior dos dois não se mantém no bem, na ideia do bem, eles podem divergir para um lado e para o outro, tanto por interesses materiais como por tendências políticas. Então, pois seguidamente acontece que ora os interesses, ora as sensibilidades políticas divergem. Com frequência também o caráter dos homens se altera, ele dizia, por causa de alguns reveses ou por causa do fardo crescente da idade. Ou seja, o bom caráter, aquele caráter que se inclina para o bem, que se inclina para a bondade, que se inclina para tudo aquilo que nos faz crescer. Esse bom caráter pode, se o homem não tiver suficiente fortaleza e vontade ao longo da vida, ele pode se distorcer através de um sofrimento muito grande, que ele se sinta injustiçado, ou mesmo com a perda da lucidez que pode acontecer na velhice. Então ele diz, são casos em que o caráter se perde e também isso ameaça a amizade que é estabelecida em torno desse bom caráter, é estabelecida em torno da bondade dos homens, ou seja, da qualidade dos amigos vem a qualidade da amizade. E a título de exemplo, traçava um paralelo com o início da vida, quando as nossas mais vivas amizades da infância são seguidamente abandonadas com a toga pretexta, ou seja, a toga da adolescência. Aquelas amizades que temos na infância dificilmente são preservadas. Já na adolescência, muitas vezes elas ficam para trás. Se elas resistem, acrescentava, acabam sendo destruídas durante a adolescência por diversas rivalidades, ou pela perspectiva de um casamento, ou porque os dois amigos não são capazes de obter as mesmas oportunidades na vida. Ou seja, um tem grande sucesso e outro fracassa, e às vezes passam a, digamos, não se admirar mais mutuamente, ou seja, haver alguma decadência do caráter de um dos dois ou de ambos apegados a posições sociais. E mesmo para aqueles cuja amizade resistiu por mais tempo, ela é abalada quando intervém rivalidades de carreira política. Era muito comum, naquela época, no período latino, Roma, que os jovens aristocratas seguissem uma carreira política. Era quase que inevitável, passavam a cônsules e algumas vezes passavam até a senadores. Então ele diz, às vezes essa rivalidade política, quando a amizade sobrevive à adolescência, vai acabar com ela mais adiante. Então, e mesmo para aqueles cuja amizade resistiu por mais tempo, ela é abalada quando intervém rivalidades de carreira política, a mais desastrosa das calamidades que afeta as amizades, para a maior parte dos homens, vendo atrativo do lucro e, entre os melhores, da concorrência por certos postos de magistrados e pela glória. Ou seja, os mais vulgares brigam por posses de coisas materiais, por avareza. Aqueles que são um pouquinho melhores brigam por honras, cargos, relevância social. Aqueles que são mais famosos, mais reconhecidos, se sentem superiores aos outros. Essa concorrência provoca frequentemente as mais irremediáveis desavenças entre os maiores amigos, ou seja, status, cargos, coisas desse tipo podem acabar com uma amizade. Outras violentas dissensões surgem, e na maioria das vezes com razão, quando se exige de um amigo algo de inconveniente, como ajudar a saciar uma paixão ou ser cúmplice de uma injustiça. Ou seja, isso é algo que é imperdoável, e ele vai falar mais adiante, que um amigo peça do outro algo que não é nobre, justo e bom, aproveitando-se da amizade para obter favores ilícitos. E isso, quando um deles se recusa, que é natural e é bom que se recuse, acaba com uma amizade. Os que se recusam o fazem
com a maior honestidade. No entanto, os amigos pelos quais não se deixaram arrastar os acusam de faltar aos deveres da amizade. Ora, os que ousam pedir, não importa o que a um amigo, atestam por seu pedido mesmo que nenhum escrúpulo os detém se trata de favorecer a causa de um amigo. Ou seja, se alguém acha que por um amigo vale tudo, essa pessoa não merece nem honra essa amizade. Suas recriminações têm geralmente por efeito não apenas secar as afeições mais antigas, mas engendrar igualmente ódios eternos. Ou seja, pedir coisas indignas a um amigo pode engendrar ódios eternos. Tais são as múltiplas ameaças, quase fatais, que pesam sobre a amizade. Para conseguir iludi-las todas, ou seja, passar por cima de todas elas, Cipião dizia que havia a sabedoria, mas também a sorte, pensava. Ou seja, às vezes são situações que, mesmo com toda a sabedoria, é difícil evitar, quando alguma coisa na vida os leva em direção diferente. Particularmente, acho que, dependendo do tamanho e da sabedoria, é sim possível passar por cima, sem depender apenas da sorte. No capítulo 11, continua Cícero, continua o nosso amigo Lélio, que é o seu personagem, dizendo: por isso veremos primeiramente, se o permitis, até onde a afeição tem o direito de ir em amizade. Se Coriolano tinha amigos, eram eles obrigados a usar armas com Coriolano contra sua pátria? Será que os amigos deviam apoiar Vecelino ou Mélio quando armavam intrigas para serem reis? Ou seja, ele fala de homens corruptos e pergunta: será que os seus amigos eram obrigados a acompanhá-los na sua corrupção? É evidente que não. A amizade não gera essa obrigação. A amizade entre os bons, ela vem em primeiríssimo lugar da amizade de cada um deles com o bem, com a ideia do bem, com a bondade. Essa é a primeira amizade, que não pode ser rompida. Ou seja, mesmo o mais caro amigo, se exige que você rompa com a ideia do bem, essa amizade não vale a pena. E aí ele vai falar sobre Tibério Graco, que para ele era um político que tinha atentado contra a República. Quando Tibério Graco maltratou a República, vimos-lo ser abandonado por Quinto Tuberão e os amigos da sua geração. Ao contrário, Caio Blócio Cumano, um hóspede de vossa família, Tchévola, quando veio rogar-me, porque eu era conselheiro oficial junto aos cônsules Lenate e Rupílio, perdoar-lhe suas atitudes, julgou desculpar-se assim. Como Tibério Graco havia feito grandes coisas, Caio estava convencido de que devia segui-lo, quaisquer que fossem seus empreendimentos. E eu disse a ele: mesmo se ele quisesse que fosses atear fogo no templo do Capitólio? E ele responde: ele jamais teria desejado isso. Mas se o quisesse, eu o teria feito. Então ele conta o caso desse cidadão, que é o Caio Blócio Cumano, que era tão amigo de Tibério Graco que, mesmo quando Tibério Graco cometeu um ato contra a República, ele se colocou a favor dele, porque acreditava que Tibério Graco era tão bom que não poderia errar. E ele diz que, mesmo que Tibério Graco pedisse a ele o máximo da indignidade, como, por exemplo, atear fogo no templo do Capitólio, ele diz que se Tibério Graco tivesse pedido, ele faria. E então, Lélio usa isso como um exemplo de uma pessoa que enlouqueceu. Isso não é amizade. Isso é uma cumplicidade de defeitos. Isso não pode acontecer. Quando um decai, o outro não tem que decair junto. Os amigos, eles têm aquela antiga regra que tantas vezes eu comentei para vocês. Para subir, conte comigo, mas para descer, desça sozinho. Toda vez que quiser crescer, conte comigo, em qualquer situação. Agora, toda vez que quiser subir, conte comigo, em qualquer situação. Agora, se quiser descer, desça sozinho. Isso seria a regra do homem justo, do homem bom. Imaginai a impiedade dessa voz criminosa. E ele havia de fato feito coisas do gênero, e mesmo outras que não confessava. Não apenas subscreveu as intrigas temerárias de Tibério Graco, mas as inspirou. Não encontrou um simples companheiro, mas um instigador para as suas loucuras.
de modo que esse terrível desvio o levou, apavorado por uma nova comissão de inquérito, a fugir para a Ásia. Ou seja, quando ele foi acusado por uma comissão de inquérito, ele foge para a Ásia. Lá juntou-se às forças inimigas, mas acabou pagando suas empreitadas contra a República com um castigo severo e justo. Ou seja, esse homem teria fugido para o exterior com medo do seu julgamento e se aliado aos inimigos de Roma. É que não há nenhuma desculpa para as más ações, mesmo se é por amizade que agimos mal. Com efeito, como a convicção de virtude é a alcoviteira da amizade, é difícil conservar essa amizade se faltamos a virtude. Ou seja, se é a virtude que provoca a verdadeira amizade, quando falta a virtude, a amizade deve cessar também. Ela não deve acompanhar o outro ao poço dos vícios. Um amigo não acompanha o outro ao poço dos vícios. Suponhamos que adotássemos como regra conceder aos amigos tudo o que eles querem, ou obter deles tudo o que queremos. Seria preciso que fôssemos de uma perfeita sabedoria para que isso não ocasionasse falta de nossa parte. Ou seja, teriam que ser dois amigos totalmente sábios para que isso não ocasionasse algum problema sério. Porque se um deles tem falhas, vai pedir coisas injustas, e se o outro atender, estará faltando a virtude junto com ele, estará errado junto com ele. Mas falamos de amigos que estão diante de nós, que vemos ou dos quais nos transmitiram a memória, aqueles que uma vida normal nos fez conhecer, ou seja, não sábios perfeitos. É dessa categoria que nos cumpre tirar nossos exemplos e escolher aqueles que mais se aproximam da sabedoria. Estamos falando da categoria dos homens que se vê na vida, virtuosos, mas não perfeitos. E é desses que devemos tirar os nossos exemplos e as nossas advertências. Sabemos que Papo Emílio foi amigo íntimo de Lúcino. Nossos pais nos contaram, e que eles foram 2 vezes cônsules e depois colegas durante sua censura. Ou seja, quando foram censores, foram colegas. Ademais, as ligações que mantinham com Mânio Cúrio e Tibério Coruncânio, eles próprios extremamente ligados, permaneceram em todas as memórias. Não é sequer imaginável suspeitar um deles tendo exigido de um amigo o que quer que fosse de contrária à lealdade, à fé jurada à República. Ou seja, eram grandes homens, homens bons, que eram muito amigos entre eles, e não se poderia imaginar que jamais que nenhum deles pedisse ao seu amigo alguma coisa que contrariasse o compromisso com a República. Pois, no caso de tais personagens, de que serviria esclarecer que, mesmo se um deles tivesse pedido, ele nada teria obtido, sabendo-se que eram homens rigorosamente irreprocháveis e que é tão criminoso satisfazer quanto formular semelhante pedido. Ou seja, se um deles decaísse e pedisse alguma coisa contrária às leis, contrária à República, teria perdido os amigos, não teria o seu favor sido realizado. Ao passo que, na verdade, Tibério Graco foi efetivamente escorado por Caio Garbo, Caio Cato e seu irmão Caio Graco, pouco incitado na época, extremamente agressivo hoje. Ou seja, houve aqueles que afundaram junto com Tibério Graco, enquanto os grandes homens, ainda que fossem muito amigos entre si, não teriam afundado pela loucura de um amigo. Capítulo 12. Em amizade, será, portanto, uma lei nada pedir de vergonhoso e não ceder a nenhuma súplica dessa espécie. É uma desculpa escandalosa, com efeito, e inteiramente inadmissível pretender que, embora prejudicando o Estado por más ações, defendeu-se a causa de um amigo. E não só no caso de afetar o Estado, no caso de afetar a própria honra. Um amigo teu te pede uma coisa que é injusta, uma coisa que é vergonhosa, uma coisa que contraria os princípios da virtude. Se você cumpre com isso, você sacrificou a si próprio em prol de uma amizade que não vale a pena. Isso se aplica particularmente a nós, prezados Fânio e Cévola. Ocupamos uma posição tal
que nosso dever é prever de longe os acontecimentos que farão o destino da República. Ela já se desviou um bocado da direção e do percurso traçados por nossos ancestrais. Ou seja, ele fala para seus genros que eles tinham obrigação, na posição em que estavam, de prever os perigos futuros da República, que de fato ela decaiu ainda na vida de Cícero, não é? E que eles deveriam se manter distantes de todos esses perigos, sabendo que eles cercavam naquele momento a República. É como se ele previsse o futuro. Tibério Graco tentou ocupar lugar de rei, ou melhor, realmente reinou durante alguns meses. Havia o povo romano alguma vez ouvido ou visto semelhante coisa? Após sua morte, não posso falar sem lágrimas daquilo que seus fiéis e seus próximos fizeram a Públio Cipião. Quanto a Carbo, nós o suportamos como podemos, por causa da execução recente de Tibério Graco. Mas o que esperar do tribunato de Caio Graco? Os presságios não são bons. A coisa volta a rastejar, se ramifica e na encosta do desastre, quando tomou o impulso, arrebata tudo. Já vistes, no que se refere ao modo de votar, que danos provocaram há 2 anos de intervalo as leis Gabínia e Cássia. Parece-me já ver o povo dissociado do Senado, o arbítrio da populaça decidir sobre as mais graves questões. Pois é mais fácil aprender a agitar as multidões de todas as maneiras do que resistir a elas. Bom, nesse parágrafo ele vai falar das intrigas políticas do seu tempo, que não são bem do nosso interesse nessa leitura, né? Ele mergulha um pouco nas intrigas políticas do momento em que ele vivia. Continuando, ele vai justificar ter falado disso, né? No 42. Por que falei disso? Porque, sem amigos, ninguém empreenderia tais coisas. Ele diz, bom, grande dano à República, um cidadão só. Se ele não tivesse amigos, ele não faria. Por que ele faz tão grande dano? Porque ele tem amigos que se deixam arrastar no seu vício. Se ele tivesse bons amigos que, quando ele decai, não o acompanhassem, o dano à República não seria tão grande. Por que o dano é tão grande? Porque ele teve amigos que o acompanharam na sua ruína moral. Por isso causaram tanto prejuízo. Eis, portanto, a lição a tirar para as pessoas honestas. Se a sorte as fez cair contra a vontade numa amizade desse tipo, elas não devem se considerar manietadas a ponto de não ousarem dessolidarizar-se de amigos que agem mal em alguma questão importante. Ou seja, que elas não se sintam acorrentadas a uma amizade que as arrasta para baixo. Quanto aos indivíduos culpados de malversações, cumpre instaurar para eles um castigo, que não deverá ser menor para os seguidores que para os instigadores de crimes contra a pátria. Quem foi mais ilustre na Grécia que Temístocles? Quem mais poderoso? General dos exércitos, ele havia livrado a Grécia da escravidão por ocasião da guerra contra os persas. Mas, forçado ao exílio pelo ciúme de seus inimigos, ele não suportou a injustiça de sua ingrata pátria como o deveria ter feito. Ou seja, quando ele foi injustiçado pela pátria, ele não foi capaz de suportar e se virou contra a pátria. Fez o que Coriolano fizera entre nós 20 anos antes. Mas eles não encontram ninguém para ajudá-los contra a sua pátria. É por isso que ambos escolheram dar-se à morte. Ou seja, tanto ele quanto Coriolano, esse outro político, que se viraram contra a República por vingança, acabaram se suicidando. E por que se suicidaram? Porque não encontraram amigos que o acompanhassem na sua loucura. Portanto, sozinhos, acabaram por desistir e terminar com a própria vida. Bom, isso é a visão de Cícero. Eles não causaram maiores danos à República, por quê? Porque não houve aliados, não houve amigos que fossem junto com eles até a ruína. Uma associação de pessoas sem fé nem lei não poderia, portanto, se abrigar sob a escusa da amizade. Isso é cumplicidade, não amizade, como já falamos. Devemos antes nos vingar dela por todos os suplícios possíveis, a fim de que ninguém se julgue autorizado a seguir cegamente um amigo, sobretudo quando este põe sua pátria a ferro e fogo. Aliás, ao observar como andam as coisas,
Pergunto-me se não é isso que nos espreita no futuro próximo. Ora, o futuro da República após minha morte não me preocupa menos a mim que sua evolução presente. Que ele tinha razão, realmente foi o que aconteceu. Capítulo 13. Essa é, portanto, a primeira lei que se deve instaurar em amizade. Não pedir aos nossos amigos senão coisas honestas. Não prestar aos nossos amigos senão serviços honestos, sem sequer esperar que eles o peçam. Permanecer sempre confiante, banir a hesitação, ousar dar um conselho em total liberdade. Ou seja, serviços honestos você deve prestar aos seus amigos sem nem esperar que eles peçam isso para vocês. Ou seja, sem hesitação, ousar dar um conselho em total liberdade. Ou seja, ser crítico e duro com seu amigo quando ele toma uma decisão ruim. Isso é próprio da verdadeira amizade. No domínio da amizade, é preciso que predomine a autoridade dos amigos mais avisados e que esta influência se aplique em acautelar os outros, não só com franqueza, mas com suficiente energia, se a situação o exigir, para que o conselho seja posto em prática. Ou seja, entre dois amigos, o mais ajuizado deve ser duro, deve ser enérgico, para precaver o seu amigo de algum mal que ele esteja praticando sem ter consciência do que está fazendo. Ou seja, um amigo pode e deve ser bastante duro com seu outro amigo, para tentar salvá-lo de despencar num abismo moral. Notemos que alguns personagens, considerados, conforme o que deixei dito, como sábios na Grécia, propuseram teorias, a meu ver, bastante estranhas. Mas não há nada que esses homens não saibam desenvolver através de argúcias. Para uns, todo o leque de amizades, um tanto vasto, deve ser evitado. Ele vai falar de algumas teorias que alguns homens, considerados como sábios da Grécia, defenderam e que ele acha absolutamente absurdas. Aí ele vai falar dessas duas teorias e depois vai rebatê-las. Para uns, todo o leque de amizades, um tanto vasto, deve ser evitado, a fim de não precisarmos, estando sós, nos apoquentar com um monte de pessoas. Nossos próprios problemas já são o bastante. E mais do que o bastante, implicar-se demais no dos outros só pode ser ruim. O mais judicioso é deixar, tanto quanto possível, a rédea no pescoço de nossas amizades, de modo a poder, a nosso critério, apertá-la forte ou soltá-la. Para ser feliz, o principal, com efeito, é a tranquilidade, que um espírito não pode gozar se está sozinho, preocupado com a multidão de pessoas. Ou seja, vejam só o que esses homens propunham. Que você deve ter poucos ou um único amigo, porque como você está obrigado moralmente com seus amigos, quando eles necessitam de algo bom e justo, se você está obrigado com uma multidão, você não vai fazer outra coisa a não ser atendê-los. Então, por uma questão de conforto, eles abrem mão da própria dignidade, do privilégio da amizade. Por uma questão de ter menos trabalho, uma tranquilidade que, na verdade, é apenas preguiça. Tá? Ou seja, tenha poucos amigos, porque senão você vai ter que auxiliar a muita gente e isso dá muito trabalho. Um argumento extremamente cínico. Né? Aí ele vai falar de outro argumento. Mas outros sustentam teses muito mais indignas. Aludi brevemente a isso há pouco. Seria por necessidade de assistência e de proteção, e não de simpatia e de afeição, que se busca a amizade. Segundo esse princípio, é na medida em que alguém possui menos solidez e menos forças viris que mais buscará a amizade. É o que explicaria por que as frágeis mulheres buscam mais a proteção da amizade que os homens, e os infelizes mais que os reputados felizes. Vou entrar aqui em comentários de questões sobre a opinião dele das mulheres, que era produto de uma mentalidade da época, e ele mesmo diz não era perfeito, né? Mas o que estou dizendo aqui, o que ele está argumentando aqui, é que esse argumento de que você só deve ter amigos por interesse, porque você é fraco e pode obter alguma coisa através deles, é também um argumento ridículo, espúrio, que torna indigna a amizade. Como ele falou antes, a amizade não é coisa de fracos, mas de homens bons, que não têm amizade por interesses, mas por afeição, por afinidade, inclusive. Bela sabedoria essa desses dois, né? Dir-se-ia que eles retiram o sol do mundo, os que retiram a amizade da vida, quando nada de melhor,
Nada de mais agradável recebemos dos deuses imortais. De fato, que tranquilidade é essa, aparentemente sedutora, mas que, pensando bem, deve ser rejeitada em muitos casos? Sem contar que não é muito nobre recusar seu apoio a um empreendimento, a uma ação honestos, somente para evitar complicações, nem desinteressar-se após ter começado a apoiá-los. Ou seja, tem uma coisa nobre, justa, boa sendo feita, eu não vou dar apoio por preguiça, porque agora eu não quero me mexer, porque eu não quero abalar a minha tranquilidade. Ele diz, isso é uma indignidade, não dar apoio ou não dar seguimento a esse apoio. As coisas boas devem ser apoiadas pelos homens bons. Portanto, essa preguiça de ter amigos para não apoiá-los naquilo que é digno é, na verdade, uma grande indignidade, um grande defeito moral. E se fugirmos das preocupações, temos que fugir também da virtude, que implica necessariamente sua parte de preocupação, porque ela despreza e detesta tudo o que lhe é contrário. Assim, a bondade detesta a malícia, a temperança a paixão, a coragem a covardia. Por isso vê-se que a injustiça faz padecer sobretudo os justos, a covardia os fortes, a infâmia as pessoas honestas. Em suma, o característico de um espírito bem constituído é alegrar-se com quem é bom e padecer com o contrário. Ou seja, se você não quer abalar a sua tranquilidade, se não quer padecer, não tenha virtudes, porque as virtudes vão te obrigar a se indispor ao vício. E essa indisposição você pode achar que dá trabalho ou que altera a sua tranquilidade. Ou seja, ele mostra a totalidade do erro daquele argumento antes dito. Desse ponto de vista, se a dor aflige a alma do sábio, e muito certamente é o que se passa, a menos que toda a humanidade esteja erradicada de sua alma, seja, a menos que ele não esteja aí, nem aí para ninguém da humanidade, um sábio sofre com o mal que acossa a humanidade. Ele sofre com o mal que a humanidade sofre. Tá? Isso é natural, é próprio do sábio. Lembrei daquela frase que já citei para vocês, daquela pensadora do século XIX, Helena Blavatsky, que diz que não deixe secar a lágrima que corre do teu rosto enquanto não atuares sobre o mal que gerou a lágrima naquele rosto. Ou seja, não secares a lágrima no rosto daqueles que está sofrendo, atuando sobre o mal que o aflige. Tá? Então, o sábio ele tem um grande amor pela humanidade. Portanto, os males que afetam a humanidade certamente o afetam. Que razão justificaria eliminar-se completamente de nossa vida a amizade pelo único motivo de que ela nos impõe alguns desagrados? É lógico que quando você ama o bem, tudo aquilo que contraria o bem vai te gerar desagrados. Então você vai evitar amar o bem para não ter problemas, para não criar confusão com ninguém, não ter que se indispor contra nada. Você simplesmente jogou a sua vida no lixo, porque a oportunidade de ouro que nós temos é sermos amigos do bem, comprometermos a nossa vida com o bem. Isso dá sentido à nossa vida. Qual seria a diferença, uma vez suprimida da alma a emoção, não digo entre um animal e um homem, mas entre um homem e um tronco de árvore, ou uma pedra, ou qualquer outra coisa do mesmo gênero? Portanto, ele diz da amizade que se deve ter em relação a toda a vida, a todas as coisas. Fechemos, portanto, nossos ouvidos aos discursos dos indivíduos que gostariam que a virtude fosse dura e como que de ferro, quando, em muitos casos, entre os quais a amizade, ela é terna e condescendente, dilatando-se, diríamos, para acolher a felicidade de um amigo, contraindo-se para fazer frente às suas dificuldades. Ou seja, a amizade, a virtude é muito doce quando se manifesta na amizade, porque ela é terna com o amigo, quando ele necessita, quando ele está bem, quando ele está mal, ela é sempre terna, ela é sempre doce. Vista sob este ângulo, a ansiedade que frequentemente somos levados a sentir por um amigo não é capaz de expulsar a amizade de nossa vida, como tampouco iremos repudiar as virtudes, porque elas ocasionam não poucas preocupações e desagrados. Ou seja, eu não vou deixar de ser justo porque a injustiça me incomoda. Então, eu não quero que nada me incomode, eu não vou ser justo. Isso seria absolutamente ridículo. Capítulo 14. Pelo fato de haver amizade, como eu disse mais acima,
A afeição, se transparece algum indício de virtude ao qual uma alma similar pode se ligar e se associar, não deixa, quando isso acontece, de se levantar como o sol. Ou seja, a amizade é estabelecida pela afeição e não pelo interesse. Que há de mais absurdo do que ser atraído por vaidades como a honraria, a glória, a edificação de monumentos, a vestimenta e o culto do corpo, e não sê-lo por uma alma ornada de virtude? Por que gostamos de tantas bobagens que uma alma virtuosa não nos seria agradável? Que saberia amar, ou seja, e não sê-lo por uma alma ornada de virtude, que saberia amar, ou melhor dizendo, dar amor por amor. Muito natural que a gente seja atraído por uma alma assim. Nada oferece mais satisfação, com efeito, do que ser recompensado por sua cortesia. Nada é mais sedutor do que trocar alternadamente atenções e bons serviços. Ou seja, nada é mais maravilhoso do que ser amigo de um homem bom. Inclinar-se para a virtude e a bondade desse homem, porque esse homem traz à tona aquilo que há de mais virtuoso e melhor em nós mesmos. É uma amizade estabelecida num patamar lá em cima, e estar com ele sempre nos torna melhores ainda do que já éramos. Ou seja, para manter essa amizade, para ser dignos dela, nós temos que trazer à tona aquilo que temos de melhor. Nada é mais valoroso do que a amizade de um homem bom, de um homem virtuoso. Se acrescentarmos ainda, e temos o direito de fazê-lo, que nada tem tanta força de sedução e de atração quanto a semelhança que conduz à amizade, seguramente nos considerarão ser verdadeiro que os homens de bem amam os homens de bem e se associam a eles, como se estivessem ligados pelo parentesco e pela natureza. Ou seja, é um parentesco de alma, laços de sangue de alma. Nós não temos só laços de sangue físicos, temos laços de sangue e de alma, que são dados pelo sangue da alma, que é a virtude, e que nos aproxima e ata laços profundos, que são mais duradouros, se bem preservados, do que os laços de sangue físico. Nada é mais ávido de seu semelhante, nem mais rapace que a natureza. Ou seja, a natureza humana é muito ávida de alguém que se lhe assemelhe. Ou seja, o bom é ávido do bom. Partindo daí, prezados Fânio e Cévola, para mim é evidente que se constata uma amizade e uma simpatia quase inevitável dos bons entre si. Ou seja, é evidente que se constata uma simpatia quase inevitável dos bons entre si, que é o princípio da amizade instaurado pela natureza. Ou seja, as naturezas afins se atraem, que isso é natural. Os bandidos atraem bandidos, os homens bons atraem homens bons. Com efeito, a virtude não é inumana, nem avara, nem orgulhosa. Tem mesmo por hábito proteger povos inteiros e agir da melhor maneira para os seus interesses, o que seguramente não faria se lhe repugnasse amar as pessoas. Ou seja, a virtude tem inclinação por proteger todos aqueles que ela possa. A virtude tem inclinação por se responsabilizar com a humanidade. Por isso que o homem, quanto mais virtuoso é, mais ele faz dos males da humanidade os seus males, e se preocupa com eles e procura fazer o máximo que pode para aplacá-los, ainda que em parte, ainda que em um detalhe, mas ele vai ao limite das suas possibilidades para aplacar a dor da humanidade. É próprio da virtude interessar-se pela humanidade como um todo. Parece-me, por outro lado, que os que atribuem às amizades motivações baixamente utilitárias, ou seja, por interesses, escamoteiam, assim fazendo, o mais amável núcleo da amizade. Pois não é tanto os serviços prestados por um amigo, mas a afeição desse amigo em si que dá prazer. O que um amigo nos oferece só nos faz felizes na medida em que é oferecido com afeição. E a indigência está longe de levar a cultivar a amizade. Se o cidadão não tem virtude nenhuma, isso não o inclina para a amizade. Isso o inclina para a manipulação, para a adulação por interesses. Para a amizade, não. E a indigência está longe de levar a cultivar a amizade.
Se pensarmos que os indivíduos que menos precisam de outrem, no plano dos recursos, das riquezas, da virtude principalmente, na qual reside o principal amparo, são os mais generosos e os mais obsequiosos. É evidente aqui que se fala do indigente quanto a virtudes, do indigente moral. Tá? Diz que aquele que é mais pleno, que mais detém riquezas, ou seja, o mais virtuoso, é o mais preparado para ser amigo. E se ele, que não precisa de nada, é o mais preparado para ser amigo, isso é sinal de que a verdadeira amizade não é por interesse. Pode acontecer, inclusive, poderia, pelo menos teoricamente, né, de dois amigos que se amam demais, que se inclinam demais um para o outro, mas que jamais tenham trocado favores. E nem por isso essa amizade deixa de ser grandiosa. De resto, não sei se é uma coisa boa nossos amigos jamais sentirem falta de algo. Com efeito, em que domínio nosso interesse mútuo teria podido se manifestar se jamais Cipião tivesse a necessidade de um conselho ou de algum serviço de minha parte, seja na vida civil ou no exército? Assim, não foi a amizade que decorreu da utilidade, mas a utilidade que decorreu da amizade. Ou seja, ele achou maravilhoso que Cipião tivesse precisado dele, que foi para uma honra para ele poder ajudá-lo. Mas a utilidade derivou da amizade, e não a amizade da utilidade. Não foi uma amizade feita por interesses. Mas quando um pôde ajudar o outro, se sentiu honrado nisso. Bom, então hoje temos aqui mais dois argumentos importantes, não é? De que a amizade não pode permitir que nós peçamos coisas indignas aos nossos amigos, não devemos fazer nem devemos aceitar, que a amizade não deve ser limitada por preguiça, por inércia, por acharmos que os amigos darão trabalho, porque a honra e a felicidade da virtude é servir, e a amizade não deve ser feita por interesses, mas pelo privilégio de termos pessoas que elevam a nossa consciência, que tratam conosco de coisas nobres, justas e boas, pessoas que podem ter um contato num ponto de consciência muito elevado. Isso é um privilégio. E a utilidade deriva disso e não o contrário.